Muito bem, meus irmãos, e o nome da cidade no milênio será O Senhor está ali. O nome Jerusalém não conseguiu deletar da memória do povo as abominações do passado. Por isso esse nome precisa ser mudado. É dessa forma que o comentador da lição ele inicia este subtópico de número 3. É a principal razão pela qual não será utilizado o nome Jerusalém para esta cidade que será estabelecida no milênio, é porque este nome não foi capaz, conforme coloca o comentador aqui, de deletar, de tirar da memória do povo as abominações que se cometeu nesta mesma cidade no passado. E é então o nome desta cidade, como nós vemos no último versículo do livro de Ezequiel, do livro do profeta Ezequiel, o último versículo, a última frase é justamente o nome da cidade, que será estabelecido no milênio. O Senhor está ali. Este é o nome da cidade que será estabelecida no milênio. Mas nós sabemos que a Jerusalém histórica, a Jerusalém na qual o profeta Ezequiel viveu, a mesma Jerusalém na qual o profeta Ezequiel teve a triste oportunidade de ver a glória do Senhor se esvaindo, se indo, mas também ali ele foi levado novamente em visão. Depois desse evento, ele teve a oportunidade de ver que a glória do Senhor em um dado momento retornaria. Esta mesma Jerusalém, ela adotou alguns nomes durante a história, durante a sua história. O primeiro nome da cidade de Jerusalém é Salém. Foi utilizado este nome, Salém, durante o período do patriarca Abraão. Houve um momento em que esta mesma cidade ficou sob os domínios dos jebuseus e durante este período ela teve um outro nome, foi chamada por um outro nome, foi Jebus. Jebus, isso a gente encontra no livro dos Juízes, capítulo 19, versículo 10. Esta nomenclatura para se referir a Jerusalém histórica, que é diferente desta Jerusalém da visão de Ezequiel. Só lembrando, nessa visão de Ezequiel, esse formato quadrado ele é inédito, porque nunca, em momento algum, a Jerusalém histórica teve esse formato quadrado, desta forma aqui, com essas dimensões. Mas foi um outro nome, Jebus foi um outro nome. Além deste, quando Davi, o grande rei Davi, retoma os territórios no qual estava inserido esta cidade, por ocasião disso, em razão disso, a Jerusalém ela também recebeu o nome de cidade de Davi. E também de Sião e de Ariel, conforme nós vemos em Isaías, capítulo 2, versículo 3, e capítulo 29, versículo 1 e 2 do mesmo profeta Isaías. E o sentido da palavra Jerusalém é cidade de paz. Esta é uma das razões pelas quais somos orientados a orar pela paz em Jerusalém, porque ela traz em si a ideia, no seu nome, a nomenclatura que carrega é cidade de paz. Em Apocalipse ela é chamada de Arraial dos Santos, e cidade amada. Aí já não faz menção esse território, esse local onde é a cidade de Jerusalém. Quando nós vemos em Apocalipse, não faz menção ao nome Jerusalém propriamente dito, mas faz menção às suas características, que seria Arraial dos Santos, seria cidade amada, a cidade amada, o Arraial dos Santos. Tudo isso faz menção a este ambiente predial da época, que é a cidade de Jerusalém, a Jerusalém histórica. O comentador traz uma ideia aqui, uma reflexão sobre a questão do nome divino, o nome de Deus, o Senhor. Geralmente o nome de Deus não tem a ideia de um chamamento, não tem a ideia de uma identificação pessoal simplesmente. O nome de Deus ele expressa o próprio Deus ali naquele local. Então, quando a Bíblia faz menção do nome de Deus, a Bíblia ela está dizendo, se referindo ao próprio Deus, ao próprio Deus. Então, quando a Bíblia diz que o nome daquela cidade será O Senhor está ali, esta menção do Senhor, que é o nome de Deus,
não é simplesmente uma nomenclatura, um chamamento relacionado a Deus, mas é o próprio Deus, porque o nome do Senhor, Ele habita naquele local, né? Então é o próprio Deus que está ali, não é só como se fosse um pronome de tratamento, o Senhor, né? Senhor é um pronome de tratamento, não é só isso. Ou como nós trataríamos, por exemplo, um juiz, excelência fulano de tal, o excelência como um simples pronome de tratamento. Quando nós falamos de Deus, o Senhor, nós estamos falando da própria presença, do próprio Deus naquele ambiente. E aí nós temos esta expressão, o Senhor está ali, é o nome da cidade. O nome da cidade é o Senhor está ali. E no hebraico seria Yahvé Chamar, ou Jeová Chamar, como alguns preferem, né? Então, Jeová Chamar significa que Deus está ali naquela cidade. Deus, Ele está presente naquela cidade e diferente da forma como Ele estava presente na cidade na qual Ezequiel viveu. Ezequiel viveu na Jerusalém histórica, mas diferente no seguinte sentido, porque a presença de Deus em um dado momento estava ali representada pela figura da arca, do concerto, no templo. Aqui não, é o próprio Deus sem figuras, o próprio Deus sem figura alguma, não é como uma representação, mas é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo naquele ambiente, é o Jeová Chamar. A Bíblia nos mostra com clareza que Deus se deu a conhecer pelos seus nomes, né? Os nomes na Bíblia Sagrada de Deus é uma forma de Deus se dar a conhecer a nós, como por exemplo, quando Ele quis se apresentar como é aquele que provê, o Deus da provisão, e aí nós vemos isso no episódio de Abraão, quando do sacrifício do seu filho Isaque, ele proveu o cordeiro. A expressão utilizada é Yahvé Jireh, ou Javé Jireh, o Senhor que provê, o Deus da provisão. Então Ele se dá a conhecer a nós, Ele se expressa para nós também através dos seus nomes. Então eu sou o Deus que provejo aquilo que é necessário. No caso lá Ele proveu o cordeiro, né, para o sacrifício no lugar de Isaque. Um outro evento em que o nome de Deus é usado para Ele se dar a conhecer a nós é Yahvé Rafá. Yahvé Rafá, quando o povo de Israel estava no Egito, né? Quando eles foram livres daquelas pragas que sobrevieram aos egípcios, Deus se apresenta como o Yahvé Rafá, ou Javé Rafá, o Senhor que sara. Ele é o Senhor que sara, Jeová Rafá, Jeová Jireh, o Senhor da provisão, Jeová Rafá, Yahvé Rafá, o Senhor que sara. Então são as formas de Deus se revelar a nós também através dos seus nomes. Mas aqui, o nome divino Yahvé Chamar, ou Jeová Chamar, isto é, o Senhor está ali, é o nome dado à cidade do milênio. O objetivo é dissociar o nome de Jerusalém com os pecados do passado. Então, o nome desta cidade será este, né, com um objetivo claro. Por que não será chamado de Jerusalém? Porque o objetivo ali é dissociar, fazer com que as pessoas não correlacionem mais aquele ambiente, aquele local com a presença do Senhor ali aos pecados do passado. O Senhor vai estar naquele lugar e este lugar, por conta desta presença, essa presença sublime e gloriosa do próprio Deus ali, será chamada naquela ocasião, como diz o título da nossa lição, né? Aquele local será chamado O Senhor está ali. Este será o nome dado a Jerusalém, que será erguida no milênio. Então nós vemos aqui na nossa lição, retomando, tivemos a oportunidade nesse semestre de estudar o livro de Ezequiel e os juízos de Deus a partir deste livro. Nós vimos aqui a manifestação da glória de Deus a um homem e ele descrevendo para nós como esta mesma glória se apresentou. Nós vimos também aqui nesse semestre
que esta manifestação, esta profecia de Ezequiel, num primeiro momento é direcionada a um povo em específico, o povo de Israel, mas que nós, enquanto cristãos, podemos tirar riquíssimas lições destas profecias, observar que o Deus, que é um Deus que prometeu a restauração de um povo que se encontrava cativo, Ele vem cumprindo durante a história e tem muito a se cumprir ainda, mas Ele é fiel para cumprir ao mesmo Deus, ao nosso mesmo Deus, que nos fez promessas também de restauração individual do ser humano e que, uma vez havendo a submissão a este mesmo Deus, Ele nos restaura por completo. Nós vimos que Israel ele foi restaurado no que diz respeito à questão nacional enquanto nação, e ele será restaurado enquanto ele aguarda uma restauração espiritual. Isso acontecerá por ocasião da segunda vinda de Cristo, né? Quando a segunda fase da segunda vinda, quando ele vier em glória, o povo de Israel vai reconhecer o senhorio de Cristo, então ocorrerá o grande evento esperado para a nação, que é a sua restauração espiritual, e eles serão inseridos neste reino milenial. Nós vimos aspectos ligados ao templo e o retorno da glória, porque se um dado momento o profeta teve o dissabor de ter a visão da saída da glória do templo de Jerusalém, por um caminho específico, uma porta que ficava para o oriente, ele também teve o privilégio de ver o retorno desta glória pelo mesmo caminho pela qual ela se foi. Nós tivemos oportunidade de ver isso. E então agora, por fim, nós vemos esta cidade e as promessas de Deus se cumprindo na vida de Israel na sua integralidade. Isto é lógico que são situações que estão para acontecer no futuro, mas nós cremos que o Deus fiel, o Deus da Bíblia, o nosso Deus, Ele cumprirá em sua integralidade. E somos felizes porque, em uma outra perspectiva, quando esta Jerusalém estiver estabelecida, nós, enquanto igreja, estaremos ao lado do Senhor para governar, para reinar com Ele neste tempo do milênio, também em cumprimento às suas promessas em relação à nossa vida. Com isso, nós finalizamos mais um semestre e daqui a pouquinho nós retornamos para fazer uma oração em agradecimento a Deus por todas as bênçãos recebidas neste período. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais este período que nós passamos aqui, aprendendo da Tua Palavra. Cremos que o Teu Espírito Santo nos orientou em tudo. Cremos, Senhor, que o Teu Espírito Santo também é aquele que vai trabalhar nos corações dos ouvintes, daqueles que estão vendo, Senhor, este material, este ensino, e Ele vai discernir melhor em cada coração aquilo que é a vontade dEle para a vida dessas pessoas e para a edificação de todos. Te agradecemos por finalizar mais um semestre, Senhor, da Tua Palavra, para aqueles que escreveram essas lições, que o Senhor possa continuar abençoando esses homens Teus que o Senhor levantou, para estar nos orientando e edificando a Tua igreja. Muito obrigado pelos ricos ensinos que o Senhor deixou registrado para os nossos dias, através dos Teus profetas, de coisas que já aconteceram, de que estão acontecendo e que estão por acontecer, Senhor. Essas pessoas que estão nos acompanhando, que o Senhor possa abençoá-las de uma forma grandiosa, Senhor, sustentar nas Tuas mãos e colocar no coração de cada um desejo ardente de procurar a escola dominical, aqueles que podem, para estar aprendendo cada vez mais a Tua Palavra, porque ela mesma diz que o povo peca por falta de conhecimento, mas o conhecimento está disponível, então que nenhum de nós venhamos a rejeitar o conhecimento da Tua parte, mas que possamos buscar. Então abençoe a todos, Senhor, dê oportunidades, que Teu Espírito Santo possa tocar no coração de cada um deles para estar buscando mais, que não fique nas nossas explanações, mas que surja o desejo no coração de cada um de buscar a Tua Palavra, Senhor, em casa, de ler, meditar nas Tuas santas Escrituras para a edificação de cada um, edificação do lar, edificação da família, o ensino dos filhos. Deus, eu agradeço ao Senhor também pela vida do evangelista João Van Rondon, que está aqui conosco. Senhor, é uma pessoa que se dispôs, se colocou diante, Senhor, desta obra, nos ajudando, nos auxiliando, Senhor, de bom grado, coração puro. Então, Senhor, que o Senhor possa sustentar ele nas Tuas mãos, que o Senhor possa prosperar
todos os projetos dele, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a família dele, o filho dele, Senhor. Que o Senhor possa dar graça para ele ensinar o filho a cada dia, Senhor, nos teus caminhos. Que a tua mão continue estendida sobre a casa dele, Senhor, como esteve até o presente momento. E que os caminhos dele sejam prosperados por ti, na tua presença, conforme a tua vontade, todos os projetos, Senhor. É o nosso desejo do coração, que o Senhor possa sustentar e abençoar grandemente. Deus, é a nossa igreja, a igreja na qual nós congregamos, nós somos teus, somos igreja tua. Eu te agradeço por pertencer a esta igreja e que o Senhor possa, Senhor, continuar prosperando a tua igreja, abençoando as nossas lideranças na pessoa do pastor Maxwell Kaiser e sua esposa, para que a tua igreja, Senhor, possa continuar marchando, Senhor, na tua presença e rompendo todos os obstáculos, Senhor, para a glória do teu santo nome. Que o Senhor possa levantar, Senhor, mais ensinadores na tua casa, para a edificação do teu povo, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus e te agradecemos por tudo e para a glória do teu nome. Amém.